Vamos somar os valores de uma multiplicação entre duas tabelas usando dois métodos práticos e que utilizam de fórmulas matriciais. Agora vamos estudar a função somar produto, aplicando com a função C e com switches. Vamos compreender como funciona então agora a função somar produto. Nós temos aqui duas matrizes, como exemplo, com valores distribuídos. Essas matrizes elas possuem 3 linhas e 2 colunas. Aqui nós temos a multiplicação da matriz 1 com a matriz 2, cada valor e o seu correspondente. Por exemplo, 3 e 5. E assim por diante. Neste local nós temos os resultados dessas multiplicações. E aqui nós temos uma função soma que está somando todos esses valores, chegando a um resultado final de 124. Percebam todo o processo executado para se chegar a este resultado. Aqui, então, eu vou utilizar a função somar produto. Então, somar, seleciono somar produto na sugestão do Excel, dou um Tab, e ele pede qual a primeira matriz. Então, eu vou selecionar aqui, ponto e vírgula, a segunda matriz. Seleciono, fecho parênteses e dou Enter. Observem o mesmo resultado. Então, a função somar produto executa todo este processo, multiplicando cada elemento de uma matriz com outra e, no final, soma os resultados da multiplicação. Ok, então agora eu vou utilizar a função somar produto com a função C. Clicando na planilha 1, eu tenho um outro exemplo, onde eu tenho uma relação de setores com os seus gastos. Aqui na lateral, eu tenho a escolha de um setor e abaixo, para este setor, a soma dos seus gastos. Então, eu estou fazendo um filtro aqui conforme o critério. Vamos ver como funciona, então, utilizando essas duas funções, somar produto e função C. Então, eu começo digitando igual e vou inserir a função somar produto. Eu digito somar, o Excel faz a sugestão e eu dou um Tab. Ele seleciona a função. Aqui nos argumentos da função somar produto, ele está pedindo a primeira matriz. Neste local, eu vou inserir a função C. Então, inicio C e abro parênteses. O teste lógico da função C é o seguinte, eu vou verificar aqui se o meu critério, então eu seleciono o critério, se ele é igual a algum valor da minha matriz, da minha primeira matriz, que é a matriz de setores. Perfeito. Ponto e vírgula. Se o meu critério for igual, eu tenho que transformar este texto em um valor para multiplicar com a outra matriz, que é a matriz dos gastos. Então, para que o valor não seja alterado, se for verdade, eu vou multiplicar por 1. Porque qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Ponto e vírgula. Se não for administrativo, por exemplo, se for falso, soft, por exemplo, então eu vou multiplicar por 0, que multiplicando qualquer número por 0 é 0, e posteriormente na soma, eu somo 0 e não altero o resultado final. Então, esta é a minha função C para fazer o filtro e transformar em número 1 os textos. Perfeito. Agora eu coloco um ponto e vírgula e vou para a minha segunda matriz, que é simplesmente os valores. Ok? Fecho parênteses, concluindo a minha função somar produto. Para finalizar, eu tenho que transformar esta fórmula numa fórmula matricial, pressionando no teclado Ctrl, Shift e Enter. Observe. Perfeito. Então, aqui eu tenho as chaves, características de fórmula matricial e o mesmo resultado. Se eu mudar aqui para outro setor, então ele continua tendo o mesmo resultado, está funcionando então o cálculo. Agora então eu vou usar a função somar produto com switch. O que é a switch? Nada mais é do que uma multiplicação em uma função matricial, para que retorne um valor booleano. E essa multiplicação é a multiplicação do -1 com ele mesmo.
Menos 1 com menos 1, que vai retornar o valor 1 inteiro. Isso se o critério for verdadeiro. Se o critério for falso, ele retorna 0. Perfeito, então vamos lá, vamos aplicar na nossa função. Aqui, nesse local, eu tenho um exemplo da fórmula com switch, executando o mesmo procedimento que a função C usada anteriormente faz. Retorna 1 ou 0 se verdadeiro, se nós conseguirmos encontrar o critério dentro da minha lista. Vamos montar então a fórmula com switch, igual somar produto, tab, primeira matriz. Então aqui a diferença. Eu coloco os dois sinaizinhos de menos, que é a característica do switch, que é a multiplicação. Abro parênteses e vou incluir o meu critério. Este valor aparece nesta seleção ou nesta matriz. Se aparecer, ele executa a multiplicação. Se não, ele retorna 0 como resultado. Coloco agora o ponto e vírgula e vou selecionar a minha segunda matriz, que é a matriz que vai ser multiplicada pelos resultados da anterior. Critério do somar produto. Então, esta é a segunda matriz, os valores. Fecho parênteses e vou concluir então meu somar produto com Ctrl, Shift e Enter para transformar em uma fórmula matricial. Perfeito. Então percebam que os resultados todos iguais, que a fórmula está correta. Vou modificar aqui o setor. Então ele está calculando corretamente. Então essas ferramentas, somar produto com a função C e somar produto com switch, são excelentes ferramentas para controlar, por exemplo, um estoque de produtos, multiplicando as quantidades pelos valores unitários e finalizando somando tudo.